Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Bom, a nossa videoaula de hoje, da aula de português, vem falando sobre o artigo de opinião. Pradai, o que é artigo de opinião? Artigo de opinião é um gênero textual, da qual você expõe a sua opinião. O que você concorda, o que você discorda sobre aquele assunto, tá certo? Então, ali, mediante aos fatos de algum conteúdo, algum assunto, você vai desenvolver o que você concorda ou discorda sobre este fato. Bom, lá na página 25, ele está falando sobre um assunto bem legal, que é o respeito pelo próximo, né? Respeito aos idosos, tá? Que é um assunto bem bacana para a gente discutir aí na sua casa, tá certo? Hoje em dia, a gente vê, infelizmente, os jovens não respeitando os idosos, né, os pais, as mães, quem é o mais velho. A gente deve sim respeito, porque primeiro porque eles são mais velhos, tá certo? E outra, porque nós estamos ainda em formação, tá ok? E por mais que você esteja certo ou não, o respeito é acima de tudo, né? Então vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês e discutam aí em casa qual é a opinião de vocês hoje em relação ao respeito para com o idoso. Será que o Brasil, né, de um modo geral, está tendo aí nas suas atitudes diárias a questão do respeito para com o idoso? Nas filas do banco, dentro do transporte público, né? Há um auxílio, há uma ajuda, há um respeito para com essas pessoas? Vamos lá? Vamos refletir e coloquem aí a sua opinião por meio de discussão com a sua família, tá certo? Respeitar os idosos é aceitar o próprio futuro. O que temos ensinado aos nossos filhos a respeito da velhice? Pelo jeito, não temos passado boas lições sobre o assunto. E quem levantou o tema de nossa conversa de hoje foi o pai de uma bebê de 10 meses. Em sua correspondência, ele conta que teve que ir a um ambulatório de um hospital e na sala de espera encontrou muita gente. Acomodados nas cadeiras disponíveis no local estavam vários jovens e adultos, e em pé várias senhoras, com mais de 70 anos. Uma delas cega. Parece que ninguém viu as idosas, ou seja, ninguém cedeu o lugar mais confortável a elas. O que aconteceu? De quem é a culpa pelo comportamento dessa geração que não se importa se um senhor com bengala está em pé com muito custo? Das escolas? Dos pais que não ensinam respeito aos outros ou se ensinam, praticam o oposto? A indignação e a reflexão do nosso leitor expressas nessas perguntas fazem muito sentido. Só que os pais e escolas não estão sozinhos nessa história. Então, para a gente pensar e refletir nessa questão dos idosos, né? Será que eles têm aí o devido respeito que eles merecem de fato pelos mais novos, né? Isso eu falo dos netos, eu falo dos próprios filhos, né? A gente precisa pensar com carinho de quem cuidou a vida inteira da gente, né? E eles são a nossa grande base, galera, tá? Então, o respeito acima de tudo. Às vezes, vou dar um exemplo até meu, né? Às vezes, por diversas questões aqui na minha casa, por exemplo, meu pai estava errado, né? Mas eu não posso discutir com ele, eu não posso levantar a voz com ele, tá? A gente tem que se colocar no lugar de filho, de respeito. Então, assim, se meu pai disse não, se meu pai disse que não, naquele momento eu não consigo ter aquele objeto, né, que eu tanto desejava, enfim, a gente tem que acatar as coisas, né? A gente não pode querer sobressair a uma autoridade de um mais velho, tá ok? Então, espero que vocês aí tenham entendido o que é artigo de opinião e refletir sobre esse assunto em respeito sempre aos mais velhos, tá ok? Grande beijo, até a próxima!